Vou trazer aqui 4 dicas para quem trabalhou de carteira assinada e vai se aposentar agora, está se aposentando agora, e para falar a verdade, são 4 dicas que valem também para pessoas que se aposentaram há pouco tempo e que o INSS pode ter cometido esse erro. São erros muito comuns que o INSS cometem com trabalhadores de carteira assinada e que acabam prejudicando os valores da aposentadoria dessas pessoas. O primeiro erro que eu venho encontrando muitas vezes nas aposentadorias tem a ver com aviso prévio indenizado. Sabe quando, em algum momento da sua vida, isso pode ter passado há muito tempo, você recebeu um aviso prévio para poder sair do seu trabalho indenizado. Você não trabalhou, aquele aviso prévio foi pago a você, você não efetivamente trabalhou. Geralmente uma diferença de 1 mês, são poucos dias. O INSS não conta aquele 1 mês como tempo de contribuição e deveria contar. Isso faz diferença na hora da sua aposentadoria. Então essa é a dica número 1. O segundo problema que costuma acontecer, esse também passa muito despercebido, a maioria dos trabalhadores nem se dão conta. A sua empresa, quando foi fazer o pagamento da sua contribuição previdenciária, ela até fez o pagamento, mas fez o pagamento fora da data, fez o pagamento em atraso. Ou às vezes a contabilidade da sua empresa, ao enviar a documentação para a Receita Federal, ao enviar a documentação para o INSS, enviou a documentação fora da data. Por ter sido enviado fora da data, muitas vezes o INSS não usa aquele período que você trabalhou na empresa. Então você tem lá um período de 6 meses, 8 meses, a gente tem alguns casos de 1 ano inteiro. Pessoal que trabalhou terceirizado, nessas empresas que fazem trabalho de portaria, limpeza, isso acontece demais. O INSS não usa aquele período como tempo de contribuição, aí nega a aposentadoria, ou às vezes até dá a sua aposentadoria, mas dá com um tempo menor do que você tinha e aí acaba te dando com um valor menor da sua aposentadoria. Ainda nessa mesma linha, então essa foi a dica número 2. Agora a dica número 3, nessa mesma linha, um caso ainda mais grave. Você trabalhou, teve carteira assinada, mas a sua empresa não recolheu o INSS, ela não fez o pagamento do INSS. E aí eu já encontrei algumas pessoas que vêm no atendimento que viram e falam: esse período aí eu trabalhei, mas a empresa quebrou, a empresa não pagou, infelizmente esse tempo aí não dá para contar. Dá sim, gente. Se esse período foi assinado a sua carteira de trabalho, se você realmente trabalhou lá, se a empresa não pagou, isso não é problema seu. E a gente sabe que o INSS, na prática, na maioria das vezes, não vai usar aquele seu tempo de trabalho na hora da sua aposentadoria, ou já não usou se você já é aposentado, e isso pode ter te prejudicado. E agora, gente, colando aqui a quarta, essa foi a terceira dica, a quarta dica que eu gosto de chamar a atenção, para muitas pessoas passam despercebido. Para quem trabalhou de carteira assinada até o ano antes de 1995, existem algumas profissões que eu gosto de chamar a atenção. Frentista, cobrador de ônibus, motorista de ônibus, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, telefonista, soldador. Estou dando aqui alguns exemplos de profissões que têm um enquadramento considerado especial. Então são períodos que estão na sua carteira de trabalho que o INSS vai reconhecer sim, mas ele não vai dar o reconhecimento especial. No caso de homens, nesses exemplos que eu dei, você poderia ter um acréscimo de 40% naquele tempo que você trabalhou. No caso de mulheres, 20% no tempo que você trabalhou. Existe uma lista de algumas profissões, todas elas envolvidas, vinculadas a um trabalho insalubre, que podem dar um acréscimo no seu tempo de serviço, no seu tempo de contribuição, e aí te dá um direito à aposentadoria que o INSS negou, ou ainda aumenta o valor da sua aposentadoria. Então são essas 4 dicas, recapitulando rapidamente aqui. Período de aviso prévio, o INSS não vem reconhecendo. Período que a empresa que você trabalhou recolheu em atraso, o INSS costuma tumultuar e não aceita. Empresa que você trabalhou e não pagou INSS, você tem direito de usar esse período. E, por fim, algumas profissões que você trabalhou antes de 1995 de carteira assinada que podem ter um reconhecimento especial. Fique atento, gente. O INSS tem alguns probleminhas aí na hora de avaliar a sua aposentadoria. Na dúvida, sempre procure o seu advogado de confiança.